Olá, bom dia. Bom dia, gente. Hoje é sábado, 11 horas da manhã, do dia 11 de julho de 2020. Bom dia, Dayana. Primeiro a entrar hoje, hein, querida? Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu só vou dar uma guardadinha às pessoas chegarem, um pouquinho, uns minutinhos. Bom dia, querida. Então, hoje, sábado, 11 horas da manhã, do dia 11 de julho de 2020. Hoje vamos fazer mais uma live espírita para falar aqui de um tema bastante complexo, mas um tema que acho que atinge todo mundo. Ô deputada, que honra! Bom dia! Tudo bem, querida? Bom dia, doutora Renata. Prazer em tê-las aqui. Então, gente, bom dia. Hoje é sábado, 11 horas da manhã, do dia 11 de julho de 2020. E nós vamos para mais uma live espírita em que nós vamos falar sobre a família. É um tema complexo, às vezes, se nós formos abordar de uma forma direta, de uma forma... Oi, Raquelzinha, tudo bem, querida? Tudo bem, deputada? Graças a Deus. Bom dia, Renata. Tá tudo bem aqui. Estamos chegando, né? Estamos começando, então eu ainda estou esperando um pouquinho as pessoas entrando aqui, chegar para não perder. Mas todos os sábados eu tenho realizado aqui no Instagram lives de cunho espírita, né? Eu sempre pego um tema, não somente, não é sobre os fenômenos espíritas, mas sim a respeito da doutrina em si, sobre a vida, sobre o ponto de vista espírita, né? Então a gente precisa realmente, principalmente no momento em que estamos vivendo, nós precisamos ter mais solidez, né, nas nossas atitudes, nós precisamos ter mais, na verdade, eu digo assim, mais tranquilidade, mais pacificidade, mais amorosidade, mais paciência. Oi, Mariane, querida, saudade. Ontem mesmo pensava em ti. Quase te liguei. Bom dia. Então, todos os sábados eu tenho realizado as lives às 11 da manhã com essa temática, né? São aspectos da vida sobre a ótica espírita. E hoje eu vou falar sobre a família, né? Família, missão ou resgate. Muitas vezes nós nos vimos, né, dentro do nosso núcleo familiar com algumas dificuldades de relacionamentos. E esse núcleo familiar não é só aquele núcleo familiar direto e mais íntimo, entre pai, mãe, irmãos, mas o núcleo que abrange toda a parentela, né? Todos os parenteiros, os primos, os cunhados, aqueles que... Bom dia, Manuela, querida, bom dia, Marcel, bom dia. Todo aquele núcleo familiar que acaba fazendo parte da nossa vida. Não é somente aqueles mais diretos, né? Os laços consanguíneos diretos, mas sim todas as pessoas, que são os primos segundo, primeiro, primo terceiro, cunhado, avós, bisavós. Enfim, nós muitas vezes nos vimos em situação de conflito com alguns deles e de uma imensa afinidade com alguns deles. Então, a doutrina espírita tem, aqui no Evangelho, no capítulo 19, ela nos diz o seguinte, capítulo 19, né? O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Eu vou ler só um trechinho bem pequeno, que exatamente vai ser hoje o preâmbulo da nossa fala aqui. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, ok, mas o ok foi meu. Mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Então, eu acho que isso está bem claro, né? Obviamente, os corpos se originam dos próprios corpos, mas a alma que dá o ânimo, né? A alma que dá a vida àquele corpo, ela não necessariamente possui esses laços de afinidade profundos e familiares, né? Os laços de afinidade que deveriam nortear
todo o nosso sentimento com a família, porque é esse o intuito. Se nós viemos no mesmo núcleo familiar, o objetivo é que nós tenhamos com todas essas pessoas somente amor, muito mais amorosidade, muito mais afeto do que conflito. Então, esse é o objetivo. Mas nós sabemos, nos vimos muitas vezes em situações assim, poxa, eu tenho que amar aquele primo, eu tenho que amar aquele irmão, eu não consigo, não me dou com aquele meu irmão. Né? Então, essa coisa de irmãos, às vezes, não se compreenderem ou não se falarem, pai e filho, mãe e filho, filho, enfim. Nós nos vimos muitas vezes... Oi, Tatinha, bom dia, meu amor. Muitas vezes, Catarina, também, eu não vou poder, se eu ficar falando, eu vou sair aqui do meu... Então, mas todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos aqui hoje nessa nossa live espírita, que eu digo, né? Os lives de sábado. Então, gente, olha só, né? Os laços de sangue, só vou repetir, não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Porque o corpo, sim, procede do corpo, mas a alma não. Então, isso está claro, né? Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Bem, gente, o que isso quer nos dizer, né? Então, nós temos que partir, primeiramente, nessa ótica em que eu vou falar hoje, partir primeiramente pela imortalidade, que o espírito é imortal. Então, as nossas essências, a Margarete, aqui as pessoas que estão presentes, a Catarina, vamos supor, a Janaína, a Lívia aqui, oi Lívia, tudo bem? A Sônia, enfim, a deputada Ada aqui que está conosco, nós todos nascemos num seio familiar e por algum motivo nós estamos ali, nós não estamos ali por um acaso. Muitas vezes nós ouvimos assim, ou até nós mesmos já dissemos isso, até enquanto jovens rebeldes, nós dizíamos assim, adolescentes e jovens para os pais, olha, eu não pedi para nascer. Isso é uma frase, é um chavão, né? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para tu ser meu pai e ser minha mãe, eu não pedi para nascer, né? Vocês me fizeram porque quiseram. Até usamos essa palavra, né? Aliás, esse termo meio... Eu não pedi para nascer. Isso nós repetimos muitas vezes enquanto adolescentes e jovens rebeldes que estávamos naquele momento das nossas vidas. Mas nós pedimos sim. Sinto muito colocar aí uma pedrinha no sapato de todos nós agora, mas nós pedimos sim. Nós pedimos sim. Nós pedimos essa oportunidade da reencarnação para justamente naquele núcleo familiar nos apararmos as arestas, aquelas que nós lesamos nas vidas anteriores. Nós e quem está nos relacionando com a gente. Então, normalmente, gente, eu sempre gosto de repetir isso aqui nas minhas falas. Não tem regra geral, mas normalmente nós encarnamos na família necessária. Nós temos a melhor família que Deus nos dá. Então ninguém está ali porque caiu de paraquedas, ninguém está ali por um acaso. Nós estamos ali com um propósito. Existe um propósito ali de eu ser filha da dona Marli, que já desencarnou, e de eu ser filha do seu Nelson, né? Meus pais biológicos. Eu vou até partir agora, eu vou usar até meu exemplo, sem problema nenhum. Eu fui criada, né, pela minha tia materna, pela Marlene, irmã da Marli, que é minha mãe biológica. Eu não vou entrar aqui no mérito das circunstâncias que, no momento, ela não pôde me criar e ela pensou no melhor para mim e achou que o melhor era eu ficar com a mãe dela na época, que era a minha avó materna, que também já desencarnou há muito tempo. Então eu fui criada pelo vô e por uma tia, né, que depois ficou só a tia. A tia está até hoje aí, 86 anos. Então,
esse exemplo é um exemplo típico de uma família que nós talvez denominaríamos de uma família irregular, de uma família que não é a família tradicional, né? Pai, mãe, irmão, e isso deve ter dado traumas, isso deve ter... Não, é obviamente que sim. A nossa criação, a nossa educação, ela é muito importante na nossa formação do caráter, e não é somente na formação do caráter, mas também na formação dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são intrinsecamente ligados à nossa criação familiar, sim. E a gente não é transferir a culpa ou responsabilidades aos pais. Não é isso, de forma alguma. Mas que isso colabora na nossa formação, sim. Nós podemos, ao longo do tempo, ao longo da vida, quando a gente vai viver a nossa vida individualmente, quando a gente recebe aquela carta de euforia e deixa de ser dependente da família, e nós vamos viver as nossas vidas, vamos estudar, casar, trabalhar, enfim, cada um seguindo o seu destino, nós iremos percebendo que nós vamos trabalhar tudo aquilo que nós recebemos na adolescência e na infância, nós vamos trabalhar isso na nossa juventude e na nossa maturidade. Obviamente, em alguns casos, às vezes, necessita até de uma terapia. Aliás, todos nós, né, deveríamos fazer terapia. Terapia não é para pessoas que têm problemas, não. Aliás, todos nós temos problemas, mas não é para problemas de ordem mental. Terapia, ela nada mais é do que o encontro com nós mesmos. A terapia é o encontro com a gente. E é muito difícil esse encontro, gente. O encontro com o espelho é muito difícil. É o pior encontro que tem. É mais fácil eu me encontrar com qualquer um desconhecido do que o encontro comigo mesma. Então Margarete, eu sou feita de toda essa situação lá atrás, e depois a Margarete foi para a vida, a Margarete foi estudar, a Margarete foi trabalhar e foi formar a sua vida. Ela foi lutar pela sua vida e ela foi compreendendo com o livre-arbítrio que Deus nos dá, né? Porque Deus é maravilhoso. Tudo Ele anui, mas Ele nos dá a liberdade de escolha o tempo inteiro. Talvez vocês me perguntem assim, mas tu não escolheu, né, ter sido criada pela tua avó e pela tua tia. Não, eu não escolhi, foi uma circunstância. Mas hoje eu penso que foi a melhor família que Deus pôde me dar para o meu aprendizado. Porque eu necessitava disso, eu necessitava dessa forma em que a minha família se formou para que eu aprendesse, para que eu crescesse enquanto ser humano, para que eu crescesse enquanto espírito. Entende, gente? Então, às vezes, nós precisamos de algumas experiências que, às vezes, não são as melhores, né? São experiências mais doloridas. Mas essas experiências doloridas, elas tendem a nos ensinar. Esse é o grande propósito. Então, vejam, eu nasci na melhor família que Deus poderia me dar. E todos nós, que estamos aqui agora, nascemos na melhor família que nós poderíamos ter. Na família que vai nos ajudar a crescer. Por mais que muitas vezes nós entendamos o contrário, né? Mas essa é a grande verdade. Então, mais adiante aqui no Evangelho, que fala sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, ele diz, então, pois, né, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Então, muitas vezes, nós estamos em famílias que, na maioria dos laços, são corporais. Por isso, esse estranhamento, né? Esse descolamento da família. Essa falta de paciência, de compreensão, de afeto, de todas as virtudes que deveriam nortear o núcleo familiar. Então, agora eu vou citar um exemplo. Bem básico que o André Luiz cita num dos livros dele, que eu não vou lembrar agora de cá. Mas a obra de André Luiz, o grande espírito, né, daquele médico que foi o protagonista do Nosso Lar, que passou o filme, que tem um livro. O André Luiz, ele nos conta num dos livros dele, que eu não vou lembrar qual agora, uma história interessante. Ele conta de uma família, eram famílias que moravam em fronteiras, aqui no Brasil mesmo, de fazendas. No interior, eu não sei se de Minas, acho que Minas Gerais. Também isso é irrelevante. Eram duas famílias que dominavam aquela cidade, que eram praticamente, né, o nosso coronelismo, né, patriarcal aí do Brasil.
Então elas eram duas famílias, vizinhas. O que as separava era uma cerca, as terras, né? E eles, os filhos, certa feita, os filhos chegando na juventude, 18, 19 anos, eles olhavam para aquela cerca ali e diziam, não, essa cerca não está no lugar certo. Eu tenho mais terra do que ele. Ele tá invadindo a minha terra. Ele ia lá, pegava a cerca e colocava mais para... tomava mais para a terra para ele, colocava mais adiante, né? Então, estendia, né? Distanciava mais do que estava ali, do que estava, e deixava aquela... se apropriava de um pedaço que ele entendia que era dele, que era da família dele. A outra família, por conseguinte, no dia seguinte, chegou lá, né, um outro herdeiro também, um outro jovem, lá com seus 20 e poucos anos, ambos mais ou menos tinham essa média de idade. Chegou lá um dia e disse, mas espera aí, mexeu nessa cerca aqui. Essa cerca não é aqui, essa cerca é para lá. Não, aí ele volta e traz a cerca para a distância em que ele entendia que era a distância, que era a terra dele. Porque naquele tempo, isso aí, final do século XIX, né, eu não vou nem falar, mas nem sei se tinha a escritura, se tinha, não tinha exatamente ali, né, não tinha, ou melhor, não tinha serviço de topografia, né, que se contratasse alguém ia lá, fazia medição. Então era mais ou menos no olho, né, aquilo ali é meu até ali, depois daquilo ali. E certa feita o outro foi lá e disse, não é para cá, pegou, foi lá, mexeu na cerca de novo. Passados alguns dias, a família que tinha mexido na cerca foi lá e viu que a cerca tinha retomado a posição anterior. Ele foi lá de novo, botou para cá. E aí iniciou-se um conflito ali entre as duas famílias, principalmente entre esses dois jovens que lideravam isso. E num dia desse, numa discussão, num bate-boca, um pegou do revólver e matou o outro. Não teve dúvida, sombra de dúvida, matou. Esse espírito que desencarna, né, ao chegar na espiritualidade, continua dizendo, não, mas aquele pedaço de terra era meu, né? E aí um espírito protetor dele disse, meu filho, por que tu brigas por pedaço de terra? Estás vendo? Tu estás aqui agora, aquele pedaço de terra, nada te vale. Nada te vale. Ah, mas aí os meus filhos, teus filhos, tu nem tinhas filhos ainda. Né? Não chegasse nem a formar a tua família. Então, para que isso? E aí, enfim, o espírito começa a doutriná-lo, ele passa um tempo na espiritualidade, né, se preparando para uma nova encarnação. E ele vai reencarnar novamente. Adivinhe para qual família ele foi reencarnar? Dom Doce. Para qual família que ele vai reencarnar? Que ele escolhe reencarnar? Na família da sua vítima. Né? Ou melhor, na família do seu algoz, né? Ele vai reencarnar lá. Para que eles, entre eles, né? Exatamente. Ele vai para aquela família, para que ali, no seio familiar, né? Veja bem, a mãe está ali esperando no útero aquele filho que ela ama. Toda aquela relação, né? Visceral entre filho e mãe, é aquele espírito que eles entendiam como inimigo. Está vindo naquele ventre. Nasce, chega um belo dia, quando atinge lá seus 20 e poucos anos, ele vai naquela cerca de novo e olha e diz, não, isso aqui não está certo. E aí vocês sabem o que acontece de novo, ele mata o outro de novo. Né? E aí um mata o outro e assim, passam-se encarnações, gente. Encarnações, se eu não me engano, mais de 4 ou 5, em que as famílias faziam isso. Entendeu? Um reencarnava na família do outro, mas o problema era o mesmo. Porque não resolveu o problema. Então vejam, quando nós não resolvermos os nossos problemas, por isso que, né, Jesus nos diz ali, né? Reconcilia-te com os teus inimigos ainda que há tempo. Então, se nós temos hoje adversários, e todos nós temos, a gente sabe que tem, que nem todo mundo é simpático a gente, mas se nós temos alguns, né, em específico, com problemas significativos, que nós resolvamos isso agora.
Não adianta deixar isso, porque se nós desencarnarmos com esse problema, nós vamos levá-lo para a espiritualidade. Isso vai nos retardar lá a nossa evolução. E não adianta, a gente vai retornar para o mesmo núcleo. E não é somente núcleo familiar, mas núcleo até daquelas pessoas que eu lesei, né? Daquelas pessoas que eu fiz mal, né? Que eu lesei a lei divina, e eu vou voltar para aquele núcleo para parar essas arestas, para tentar resolver isso. Porque aquilo, quando a gente lesa a lei divina, gente, não tem um velhinho lá em cima que vai julgar a gente, não. Não tem um senhor de barba branca, com cajado, e quando a gente desencarna, ele olha para a gente e diz assim, tu vai para cá, tu vai para lá, não existe céu e inferno. O céu e inferno está dentro de nós. Somos nós os grandes julgadores, e terríveis julgadores, né? Nós sabemos do nosso poder de julgar o nosso irmão, né? A gente sabe. A gente julga, normalmente a gente condena, né, gente? A gente sempre está condenando. Então, cuidado, porque não julgues para não seres julgados, né? Então, esse problema aí dessa historinha que o André Luiz nos conta é um exemplo típico em que famílias adversárias ficam alternando em encarnações a posição dos espíritos. Uma vez ele está lá na família do inimigo, outra o inimigo está na família dele. E assim vai, para ver se eles conseguem mudar, tirar aquele imbróglio da cabeça por causa de terra. E eles não mudaram, eles passaram encarnações e encarnações, um matando o outro, por conta da bendita cerca que eles entendiam que tinha avançado um pouco a propriedade de um. Isso é um exemplozinho, né, simples, mas que nos diz muito. Então, a família, o núcleo familiar que nós estamos, é aquele que nós precisamos, gente, estar. Então, abrace seu irmão, abrace seu pai e sua mãe e seus avós. São as melhores pessoas que estão colocadas ali no nosso núcleo familiar para nos ajudar. Por muitas vezes nós achamos o contrário, né? Nossa, esse irmão aqui, esse meu irmão só me ferrou uma vida inteira, essa palavrinha, né? Só me ferrou, só me complicou, só me incomodou. Por que eu tenho obrigação de ajudar? Só porque eu sou irmão dele? Eu não vou ajudar. E não é porque você é irmão consanguíneo dele. É porque você está ali com ele, porque tu tens um propósito com ele. É óbvio que se você vai ajudar até onde a pessoa deseja ser ajudada. Mas é nesse momento que nós paramos para pensar como é que um filho mata um pai. Como é que um filho mata uma mãe. Como é que um filho mata um avô ou uma avó. Ou vice-versa. Ou os pais matam filhos. Né? Vamos trazer aqui o caso da Suzane Richthofen, aquele caso emblemático, né? Criminal, que tem diversos, né? Mas vamos trazer esse que foi muito emblemático, que ela mata os pais. Eu acompanho por algum tempo para tentar entender aquela mente, né? O que tem naquela mente. E a gente percebe que é uma mente perturbada. A gente percebe que há uma perturbação. Isso que eu não sou, que não tenho expertise nisso, não sou psiquiatra, não sou psicóloga. Mas a gente vai observando, né, de forma empírica, as pessoas, né? A idade vai andando um pouquinho e a gente vai imaginando. E a gente percebe que ela tem uma perturbação. Mas essa perturbação, ela não foi o maior motivo, não foi uma mente talvez perturbada, e que talvez não seja tão perturbada assim, né? Essa perturbação aí é uma coisa muito relativa, porque quando você não nasce com um mal patológico, né? Que tem uma esquizofrenia, ou que tenha algum problema de química aqui no cérebro, ou uma doença mais grave, mental, e porque a esquizofrenia medicada também, a pessoa pode ter até uma vida normal. Aliás, tem, né? Medicado, e tem também diversos tipos de esquizofrênicos. Tem os mais calmos e tranquilos, tem aqueles violentos. Os violentos recomenda-se até o isolamento. Mas vamos falar aqui que a esquizofrenia seja uma das maiores doenças mentais, né? Uma das mais perigosas, se não for tratada e medicada, ela é. Nós não vamos nem colocar isso para ela, nem sei se foi atestado algum laudo psiquiátrico com relação a ela, mas a gente percebe no conversar dela e o que ela pensa da vida
que ela é uma pessoa completamente despida de afeto. Mas um psicopata, né? Que todo psicopata ele é despido de afeto, ele não tem afetividade. Ele tem um problema com afeto, né? E, gente, isso, percebam, né? Que a pessoa, o psicopata, ele não tem afetividade, ele tem problema com o afeto. Por isso ele não sente. Como ele não sente, ele não sofre. E como ele não sofre, ele faz os outros sofrer e para ele aquilo, sabe? A dor do outro para ele não tem empatia nenhuma. Ele não consegue se posicionar no lugar do outro de forma alguma. Esse é o psicopata e ele é doente. E tem um detalhe, não tem cura. Ele vai passar uma vida inteira com a sua psicopatia. Ele pode ter um tratamento terapêutico, né? Que ele pode tentar se entender, se compreender e se melhorar. Mas ele vai ter esse problema, porque ele nasce doente do afeto. Ele nasce doente do afeto, ele tem problema em se relacionar e amar alguém, e até com um filho, muito menos com as pessoas que a gente diz que são os familiares agregados, que é o marido e a esposa, né? Que não são, né? Se não for falar aqui sobre a ótica espírita, não. Então, gente, percebam que nós, no caso da Suzana, por exemplo, né? Que eu citei agora o caso, o que vai acontecer com ela quando ela desencarnar? Provavelmente ela vai passar um bom tempo, né, para se reequilibrar, né, para tentar novamente, porque ela vai reencarnar ou ela vai ter uma reencarnação compulsória, ou ela vai ter uma reencarnação pós-equilíbrio. Só para vocês compreenderem que existem muitas reencarnações compulsórias. São pessoas que não têm condições nenhuma de, quando desencarnam, de ter consciência do que eles fizeram, consciência da vida deles, nenhuma. Eu posso citar aqui diversos tipos, os grandes criminosos, as pessoas, os psicopatas, na maioria deles, as pessoas que não têm noção nenhuma de afetividade, que não têm noção nenhuma de afeto, né? Então, essas pessoas, elas não têm condições de chegar na espiritualidade e de ter uma consciência. Olha, você fez isso, você poderia, numa nova chance, quem sabe, naquela família voltar. E você mesmo conseguiu unir aquelas pessoas que você um dia desuniu. Não? Então, tem pessoas que não pode passar 50 anos na erraticidade, né, e não vai conseguir. Então essas pessoas, esses espíritos, acabam sendo colocados de novo à prova aqui na Terra de forma compulsória. Eles jogam ele novamente no mesmo lugar, sabe? Saiu dali e volta para ali. Até um criminoso, né, que vive numa determinada região ali, e ali ele promoveu o crime, ali ele colocou muitas crianças no crime, ele lesou muito as famílias dali, ele volta naquela mesma comunidade, né, numa nova vida, numa nova oportunidade, numa nova chance de ser uma pessoa melhor. Então veja como Deus é bondoso, né? Ele nos dá inúmeras chances. Todas as chances que nós precisemos para nos reequilibrar. Para que nós possamos voltar ao status quo lá da criação da humanidade, né? Que fomos criados à sua luz e semelhança e perfeição. Em que nós éramos somente luz e amor. Nós temos que retornar a esse estado. E para isso a gente precisa trabalhar, polir esse diamante bruto que nós somos. Então, teve um outro caso também que André Luiz nos conta, que as pessoas, um caso até da própria família dele, né? Que o pai do André Luiz era um homem que tinha diversos relacionamentos paralelos ao casamento com a mãe do André. E uma dessas mesmo era a mais importante, uma das amantes, né? Então, essa amante do André Luiz, ela retorna como filha da mãe do André Luiz. Porque, eu não sei se vocês lembram, quem leu o livro e quem viu o filme, André Luiz encontra a mãe já num estágio muito avançado, né, de evolução,
e até por muitas vezes ela esteve ao lado dele e ele não sentia, não percebia, porque a vibração era tão diferente, tão pesada dele, que ele não enxergava ela, né? E por muitas vezes nós também temos a mesma situação, nós estamos vibrando tão baixo, que os nossos protetores, coitados, não conseguem ficar perto da gente. Porque a coisa é tão complicada que eles ficam afastados, porque não dá, não consegue, né? É como se eles tivessem ouvido música clássica e nós estivéssemos no pagode, né? Com respeito a quem gosta aí, mas tem um momento do pagode, né? O pagode, o sertanejo barulhento, o rock pauleira, né? A gente naquela música clássica, naquela sintonia fina, né? O espírito, e nós ali, tá. Daí o coitado não consegue, né? Não dá, fica difícil. Isso acontece muito. Então a gente tem que tentar manter um equilíbrio, né? A encarnação do Segismundo é um desses casos, sim. Aham. Então, essa amante do pai do André Luiz retorna no mesmo lar que ela um dia, né? Que isso aí não vamos agora aqui fazer julgamentos morais e dizer que a amante foi que desestabilizou o lar, né? Vamos dizer que ela teve uma participação ao aceitar um relacionamento com uma pessoa que tinha outro relacionamento. Não é por uma questão moral, nós não vamos dizer assim, foi você que desfez o casamento, foi você que não foi a amante. Agora a amante, digamos assim, ela foi uma cúmplice, uma copartícipe, né? Porque ela auxilia, né? Ela dá força pro homem a se manter nessa situação e até se ele resolver se separar da família, ela vai ser a pessoa que mais vai dar força para isso.